Hola, muy bienvenidos a nuestro episodio de número 6 de la invitación a pensar. Mi nombre es Bruno Figueiredo y necesito practicar mi español. And you didn't understand anything I say, let me explain. Agora você não entendeu nada do que eu tô falando? Relaxa, galera. O episódio de hoje é justamente sobre isso, tá? Imagina você ouvir a música do teu artista favorito e entender tudo que ele tá falando. Ou assistir aquele filme sem precisar de uma legenda. Ou não passar vergonha de ter uma pronúncia que nem a minha. Você poder ir pra qualquer lugar e entender tudo que todo mundo tá falando. Hoje eu tô com um cara aqui que manja de tudo isso que eu tô falando. Inclusive, ele fala 9 línguas. Muito bem-vindo, Lucas Hash. Prazerzaço estar com você aqui, Bruno. Primeiro em espanhol. Tu espanhol, ele é muito bueno. Te necessita praticar pouquinho de acento, um pouquinho de sotaque. O sotaque. Aquela parada que eu te falei, eu fico com medo de ficar parecendo o Tiririca. Olha que tal? Abestado. E tu espanhol é de onde? A grande pergunta é, tu espanhol é de onde? Cara, eu já treinei. Quando eu fui pra Argentina, eu treinei muito, sabe? Aí quando chegou lá, eu vi que não tinha nada a ver. Falei, pena que o espanhol dos caras é uma merda, né? Lá é um castelhano muito, muito forte, muito rápido, assim, sei lá. Não tinha nada a ver com o que eu tinha estudado, cara. Aí, lá eu vi que eu não ia conseguir aplicar nada. Você chega lá naquela esperança, aí início de um sonho, ser espanhol, vou pra Argentina. Não, na primeira chega lá, deu tudo errado. Falei, nossa senhora, eu vou falar em português, viu? O quê? Buen dia? Não é buenos dias? Cara, inclusive, a maior pérola minha lá foi assim, ó. Pódio, vou chegar lá no McDonald's e vou pedir um frango. Oi, me vê um perro. Você pediu um cachorro. Real, mano, isso aconteceu comigo. Eu treinei tanto pra chegar na... Um big perro. Um big perro. Brasileiro. Tá bom. Bom, cara, mas risadas à parte, Lucão, eu tô feliz de estar com você aqui, cara. Um prazer sempre bem-vindo ao nosso episódio. Eu queria até aproveitar, começando assim, um ponto que eu achei muito interessante que a gente estava conversando antes sobre, é o fato de você ser um cara autodidata, cara. Eu acho que é a maior magia que alguém pode ter. A gente conversou até em outros episódios com outras pessoas falando assim, pô, cara, eu queria muito manjar. Agora imagina você não precisar fazer uma aula, você não ir na escola. Eu queria saber, assim, qual foi, que caminho foi esse que você encontrou pra conseguir isso, cara? E que línguas são essas? São 9 línguas? São 9 idiomas no total. Pra galera te conhecer também, se quiser se apresentar. Perfeito, muito prazer, eu sou o Lucas Hash. Pra quem não me conhece, eu sou poliglota autodidata em 9 idiomas. Comecei a estudar os idiomas, eu tinha 8 anos de idade. E hoje eu tô com 24 anos, então são aí pelo menos 16 anos dividindo esses 9 idiomas nesses 16 anos. Nossa, 9 idiomas é muita coisa. 9 idiomas é muita coisa. Sempre que eu falo isso, a galera realmente fica muito impressionada, porque eles falam assim, eu mal consigo aprender o inglês e o cara fala coreano. Como assim? Você fala coreano? Vamos fazer um karaokê aqui hoje, velho. Se botar Psy, eu canto. E foi justamente isso. O motivo de eu aprender coreano, por exemplo, é porque nós somos de uma era... você é um pouquinho mais que eu. Apesar da nossa idade não ser muito distante, porra, pelo amor de Deus. É pouca coisa. Nós somos de uma era pré-internet. Então a gente não tinha aquela acessibilidade de ter tudo o tempo todo ao mesmo tempo, em todo lugar. É igual aquele filme, literalmente. A gente tinha que se virar para tentar conseguir alguma coisa. Eu aprendi inglês, pra você ter uma noção, com a minha avó trazendo livro de criança dos Estados Unidos de ensinar inglês pra eu aprender com CD. Tipo de escola, de didático mesmo? Didático mesmo, livrinho de escola mesmo, de aprendizado de inglês com um CDzinho. Pô. Então eu botava o CDzinho lá e dá-lhe listening, dá-lhe escuta e tentar imitar. O inglês ele levou um pouco mais de tempo porque foi o primeiro idioma que eu apliquei, vamos bem dizer assim, essa técnica minha. Os outros... foi muito mais fácil. Eu queria justamente perguntar isso por qual idioma que você começou. Então, eu comecei pelo inglês. Isso. Desde os 7 anos de idade, na televisão, eu sentia muita necessidade de ver, entender o que realmente essas pessoas estavam falando. Eu sempre fui uma criança muito curiosa. Sempre. Eu queria aprender a respeito de PC, eu ia lá, fuçava, aprendia, fazia.
Eu queria aprender de esporte, ia lá, fuçava, sabia fazer o esporte. Com idiomas, eu sempre tive um fogo extra, que eu olhava os episódios mal dublados do Brasil, que tinha o que a gente chama de retorno do áudio original. Eu ouvi o áudio original, então tipo a pessoa falava assim, I was in the bridge in my vacation and I saw a alligator. E aí, eu achava, tipo, muito estranho uma pessoa falando assim, eu estava numa ponte nas minhas férias e de repente eu olhei para um jacaré. Então, tipo assim, eu falava, é isso mesmo que a pessoa tá falando? É ridículo. E aquele delay na boca continuava mexendo. Exato! Então isso era muito incômodo pra mim. E eu falava, eu quero entender o que a pessoa realmente tá falando. Eu não quero só depender de alguém vir traduzir pra mim. E se eu quiser ir pra esse país um belo dia, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro suficiente para ter um tradutor do meu lado igual muita gente. E ali eu comecei a perguntar, comecei a pedir, comecei a me interessar. Quando minha família percebeu que eu tinha essa vontade de aprender sozinho o inglês, eles super me incentivaram. Vamos dar todas as ferramentas possíveis porque a gente percebe que está tendo uma evolução. Com 8 meses eu aprendendo inglês, eu já falava frases simples, já trocava uma ideiazinha bem basiquinha de inglês. Mas para uma criança de 9 anos na época era muita coisa. Para mim a única parte mais decepcionante foi que eu formei na escola até os meus 17 anos. As aulas de inglês da escola pública que eu estudava era a maior tortura da minha cabeça. Nossa, imagino. Era a maior tortura Deve da minha mais te cabeça. atrapalhado que ajudar. Em 2015 eu estava nos Estados Unidos. Quando eu voltei e tive mais contato com as professoras de inglês, eu juro, eu queria sair correndo da sala de aula. Eu julgava o sotaque dela, eu julgava a gramática dela, e eu me achava, tipo, não que eu me achava melhor, eu me sentia mal, porque eu falava, porra, essa mulher tá ensinando os meus colegas. E eu não quero estar aqui para corrigir ela, falando, você pronunciou tal coisa errado, isso que você tá ensinando não tá certo. Então eu nunca corrigia os professores. E aquilo ia me comendo por dentro, porque eu ia falando assim, cara, todo mundo vai sair daqui e não sabe nada de inglês. Então, tipo assim, quando eu formei em inglês, vamos dizer bem assim, quando eu falei, estou autossuficiente, eu tinha 12 anos de idade. Nossa. Comecei com 8, terminei com 12. Com 12 anos de idade, eu tive a oportunidade de começar a jogar cricket. Pra quem não sabe, eu sou ex-capitão da seleção de cricket, passei uma década dentro da seleção brasileira de cricket, como capitão, vice-capitão, membro da seleção. E eu tive o privilégio de ter 2 treinadores britânicos, ingleses da Inglaterra. Aquilo foi uma experiência muito legal para mim, porque aí eu consegui perceber na prática a diferença do sotaque, mas principalmente qual que me interessava mais. Porque quando você aprende inglês, você vai ter infinitas possibilidades de sotaque da língua. Você pode escolher um deles, você não precisa aprender pelo americano. Porque, vou ser bem sincero, o americano é uma língua mais pobre, mais folgada, mais, vamos dizer bem assim, despreparada. Os caras falam muito mole, muito slang, muita... E dependendo da região é muito puxado, né? Cada lugar é de uma forma, né? When you go to Texas to listen like that. Cara, você ouve o leilão de boi no estado da Louisiana, você fala, você fala, esse cara tá proferindo o quê? Entende? E pra eles é o natural, né? Pra eles é super, por quê? Um ponto bem legal pra gente entender também de como que se desenvolve o aprendizado de idioma. O aprendizado em idioma, ele se desenvolve em ambiente. Se você não tem ambiente, você não consegue aprender um idioma. Porque o nosso cérebro, ele funciona através de assimilação. Se eu falo português e eu vou entrar numa língua que é completamente diferente do português, que é o inglês, meu cérebro tem mais dificuldade para fazer a assimilação. Hoje em dia a gente está bem mais tranquilo porque tem muito termo em inglês na nossa língua. Uhum. Bluetooth em inglês, Wi-Fi em inglês. As marcas que a gente já fala em inglês. Apesar de que quando eu fui dar aula de inglês e fui ver as coisas, eu descobri que a Levi's, sabe a marca de calça jeans? Não é Levi's lá. Lá é Levi's. Nossa, tem várias marcas que é assim, né? Que a pronúncia é completamente diferente. A galera vai abrasileirando. A Tommy, que a gente chama só de Tommy aqui, é Tommy Hilfiger. A galera fala Tommy, porque não vai saber pronunciar o Hilfiger. E se fala Reinfelger. Aí eu falo, isso é alemão, isso não é inglês. Entendeu? Então, assim, idiomas ele se baseia em cima de ambientação. Quanto mais o seu ambiente ao seu redor
tá naquele idioma, mais o seu cérebro vai se sentir confortável em absorver. A pergunta que eu te faço é, como é que a gente fala português fluente antes de ser alfabetizado? Ou como que tem gente de 40 anos analfabeto que fala perfeitamente o português? Tipo, você se familiariza por conta da imersão que você tá ali. Sim. Diariamente você escuta, você pratica sem... O segredo tá com certeza na imersão. Quando eu era criança, a imersão ela era um pouco mais restrita porque não tinha muita internet. Mas, se eu pudesse ouvir só música no idioma, eu ouvia. Se eu pudesse ouvir jornal naquele idioma, eu ouvia. Leitura só naquele idioma por determinado tempo. Então, eu estabelecia períodos. Eu preciso praticar minha leitura em inglês. Minha avó trazia livros... Porque minha avó trabalha de faxineira em mansões nos Estados Unidos, que é muito comum um brasileiro ganhar dinheiro assim lá. E lá eles doam muito, porque é um povo muito consumista. Se eu não uso em um ano, vou doar pro seu ou vou jogar no lixo e é isso. Você encontra MacBook no lixo porque o cara cansou do MacBook e não vai vender. Então, assim, ela trazia esses livros em inglês. Eu tenho lá em casa a biografia do Benjamin Franklin. Nossa. Que osso foi ler esse livro, pai. Mesmo sabendo inglês, mesmo sendo fluente em inglês, é uma literatura tão complexa que inevitavelmente você vai ter que procurar uma palavra ou outra para poder se assimilar. E aqui, mais uma dica. A gente não precisa ter vergonha de não saber certas palavras. E de perguntar, e de pesquisar, e de procurar. Porque às vezes a gente não sabe certas palavras em português e a gente não tem vergonha de perguntar, não tem vergonha de se virar. Então, a gente tem que lidar com o idioma estrangeiro da mesma forma que a gente lida com o nosso idioma atual. Eu vi uma entrevista da Anitta semana passada. Papos aleatórios do podcast. Eu vi uma entrevista da Anitta semana passada que ela estava falando em espanhol. Ela também é, assim... Eu vejo nela uma disponibilidade de autodidática, mas principalmente de esforço muito grande. Por quê? Brasileira nascida na favela, fala português, espanhol, inglês e francês. E ainda desenrola no italiano. Pô, e a importância que isso teve na carreira dela. Na carreira internacional dela. Na expansão dela, né? Exato. Porque se não soubesse espanhol, não ia ter "e no te voy a mover". Entendeu? Então, o que a gente precisa entender? Idioma cresce, idioma abre porta? Sim. Não tem outra solução. Sim. Porque você deixa de ser uma pessoa nacional e vira uma pessoa global. Por isso que eu gosto de me referir aos meus alunos como cidadãos globais. O cidadão global mesmo. Porque se você fala só o inglês, você já consegue conversar em qualquer lugar do mundo. Facilita muito, né? E te destaca no meio das pessoas. Eu te dou o meu exemplo. Na escola, todo mundo sabia que eu era professor de inglês. Eu virei professor de inglês aos 15. Olha o quanto que isso é aterrorizante para um professor de inglês da minha escola. Você chega para dar aula para um bando de adolescente, aí você olha lá no meio da sala, tem um moleque que é professor de inglês. E tá lá assim. O pavor. Nem um pingue interessado. Eu não tinha interesse nas aulas de línguas. A minha professora de espanhol, graças a Deus, uma amicíssima minha hoje, a Vanessa, ela entendeu. Por quê? O espanhol foi a segunda língua que eu aprendi depois do inglês. Minha família ela vem de origem espanhola. O reche, na Espanha, vira reche. E a família Reche foi a família que deu origem ao estado da Catalunha. Caramba! Então lá em cima foram duas famílias, os Reche e mais um. Cara, quando eu descobri a história de origem da minha família, eu falei, eu preciso falar a língua deles. Não tem solução. E quando eu entrei nesse universo do espanhol e eu descobri que a língua latina é uma língua riquíssima, muito mais rica que a língua anglo, que é o inglês, cara, eu me apaixonei. Aí eu me apaixonei no sotaque, aí eu me apaixonei na língua, aí eu me apaixonei na cultura, porque a cultura latina é linda, é colorida, é feliz, é alegre, é dançante. Muito diferente da cultura dos do norte, que é fria, que é cinza, que é muito marcada por sangue deles e não pelo sangue dos outros. Então, quando você se imerge na cultura, você acaba virando um cidadão global. E ter essa noção de ambiente, ou seja, colocar tudo ao teu redor naquele idioma, mexe com a tua cabeça, literalmente. É porque você aumenta esse processo de assimilação, né? Já ouviu falar que uma pessoa que nunca fez inglês aqui conseguiu entrar nos Estados Unidos?
Chega lá nos Estados Unidos, vira pra você e fala assim, eu aprendi inglês porque eu fiz um cursinho de 6 meses lá, o público, para imigrante. O cara não aprendeu inglês por causa do cursinho. Ela tava inserida lá, né? O cara tava inserido lá. Lá, Bruno, você não tem opção de falar em português. Uhum. A não ser que você vá pra Mount Vernon, a não ser que você vá pra Orlando, que são berços de brasileiros. Então, tem muito brasileiro. tipo, se você ouvir um grito de um cearense num canto, 3 no outro vão responder. Mas estados como Nova York, como New Jersey, como Washington, como até Miami, que apesar de ser praia não tem tanto brasileiro, você não tem opção. Você liga a televisão, não tem nada em português. Isso é uma coisa que eu lembro muito de estar na Argentina e ver a TV ligada o dia inteiro no hostel que eu ficava. E você vê na TV todo mundo falando em espanhol, cara. Tudo. Todos os dias, o tempo todo que eu fiquei lá. Quando eu voltei pra cá, eu estranhava muito, que eu ligava a TV que eu já começava a achar estranho, sabe? Então é muito isso, assim. Você vai se familiarizando e aí passa a ser uma coisa natural, né? Eu tive muito isso. Cara, quando eu literalmente começava a aprender idioma e de repente minha mãe ligava no jornal, minha cabeça bugava. Porque o nosso cérebro, ele absorve tudo. E pra ele te colocar num ambiente, tipo, eu ouço jornal em inglês todo dia, por exemplo. Leio em inglês. Ouço música em inglês. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar com alguém em inglês, eu tô falando com alguém em inglês. Eu entro num lugar onde tá tudo acontecendo em português, meu cérebro fica... Mano, onde você tá? Você não tava falando inglês há meia hora atrás? O que tá acontecendo? Então... Agora imagina administrar 9 línguas. A cabeça tem hora que deve dar uma bugada, não dá não? O quê? Irmão, eu já troquei de língua 3 vezes na mesma frase, sem perceber. É porque tudo vai variar do nível alcoólico que você está. A partir do momento que você está num nível alcoólico muito grande, elas vão saindo. Elas pedem liberdade, aí elas saem, entendeu? Já vai misturando tudo. A melhor parte é quando você tá bêbado e encontra o gringo. Nossa, é perfeito. Porque aí você já, o teu senso de inibição, né, a vergonha, ela já tá lá embaixo, já caiu já. Aí você vai falar com o gringo, aí você vai falar, olá, meu amigo, como é que tá? Já assume o sotaque já totalmente, assume cara. tudo. E é muito legal. Eu achei legal essa parte, o inglês, praticamente assim, você conseguiu virar uma chave, ou você identificou ali um método, uma maneira de realmente aprender, e aí você destravou isso, e isso abriu porta para você aprender outros idiomas? Isso. Você consegue entender, ou pelo menos definir assim, o que foi definitivo para você realmente aprender? Sim. Hoje eu consigo entender isso de uma maneira muito mais técnica do que enquanto eu aprendia o inglês. Porque, vamos ser bem sinceros, uma criança de 8 anos de idade, ela não tem muito noção do que ela está fazendo. Ainda mais quando a gente fala de autoaprendizado em línguas. Eu nunca pisei numa escola de idioma. Então, tipo, a experiência de você precisa começar por aqui, você precisa fazer tal coisa, você precisa chegar em tal lugar, eu não tinha. Os livros que me davam eram os livros que eu estudava e eram os livros que eu entendia para poder aprender. Mas, assim, era mais adaptado a... Você podia fazer da sua forma, né? Sim, porque... Você não tinha que seguir aquela coisa bem... Era livro para ensino de criança. Lá nos Estados Unidos, eles têm como o inglês é a língua nativa deles, eles têm um ensino de língua muito mais tranquilo do que o aprendizado de uma língua estrangeira. Então, para criança é muito bom, porque livrozinho de criança, eu tinha 8 anos e eu pegava livro de uma criança de 5 anos. Então era muito historinha, bem ilustrada, era muita atividade de ligue a palavra na figurinha, era tipo, você vai ouvir tal coisa no CD, assinale o que você está ouvindo. Lúdico. Para criança o que funciona é lúdico, mas para adulto também. Não, mas você ouvir e ler, né? Ouvir, ler e falar, cara, você tá movendo 100% do teu cérebro. Uma tríade legal, importante. É uma tríade. Porque é o que a gente sempre fala, precisa ter o speaking, o listening e o reading, certo? Se você lê, fala e ouve, você não precisa de gramática. Aprenda a estrutura da língua primeiro, aprenda como se pronuncia certas palavras, fale. Depois você vai lapidar essa língua com a gramática igual no português. Primeiro eu falo nós vai, eu falo... Entendeu? Eu falo primeiro o português porco, o português, vamos dizer bem assim, informal, e na escola eles vão me pulindo para eu falar um inglês formal. Aí eu sei que não é nós vai, é nós vamos em certa ocasião, certo? Mas, diferente do português, o inglês não tem essa distância muito tempo de idade de tempo. Então, tipo, o português tem o... vossa íris,
No inglês, graças a Deus, não tem um vós saíres, tu estás, entende? Mas a partir do momento em que eu entendi que o segredo estaria em assimilar, então se eu vejo lá dog e eu olho pro cachorrinho, faço a ligação e vejo que tá certo, o meu cérebro cria uma sinapse neural. A sinapse neural muda o jogo. Porque aí eu sei que toda vez que eu olhar para a palavra dog, eu vou associar com a figura do cachorrinho, e toda vez que eu olhar para o cachorrinho, eu vou associar com a palavra dog. Isso é meio que ouvir a música e ficar lendo a letra com a tradução. Sabe que quando tem a letra e a tradução embaixo? Porque você tá ouvindo e aí ao mesmo tempo você tá lendo a letra ali e você tá entendendo o que aquela frase tá dizendo. É tipo isso. Na nossa época é igual você abrir o letras.com.br, ter a música original e a música traduzida. Isso. É exatamente isso. Você vai assimilando. Mas por processos, entenda os processos. Primeiro eu tenho que saber como fala. Depois eu tenho que entender o que eu estou falando. Então, por exemplo, vamos colocar uma música do Bruno Mars. Today I don't feel like to do anything. Então, primeiro eu sei que eu tenho que saber que as palavras são Today I don't feel like to do anything. E depois, na tradução, quando eu percebo que eu falo que hoje eu não estou a fim de fazer nada, meu cérebro assimilou. Então, agora eu posso colocar no ritmo da música. Today I don't feel like doing anything. Mas a pronúncia é muito difícil, cara. Mas eu acho que o que mais quebra, é o que mais quebra o brasileiro. A pronúncia é difícil, porque é uma coisa que você tem que praticar, velho. Muito. Isso é prático, isso é clássico. Não dá pra fugir disso. Não, mas uma diquinha então pra ficar pra galera do podcast, porque o que mais quebra o brasileiro é o TH. É você falar anything. Tem muita pegadinha, cara. Muita pegadinha. Nossa. Muita. É você falar anything. É você falar nothing. É você falar that. Esse TH quebra a gente porque não é no nosso fonema. É a mesma coisa do americano não saber falar João. Já ouviu dessa? Não. O americano não tem acento, né? No inglês não tem acento. Então, quando eles olham o A com o tio, eles não sabem pronunciar o fonema ão. Eles não têm o fonema ão. Então, eles falam João. Caramba, nunca reparei isso. Pergunta pra um gringo que fala inglês pedir pra falar João Pão de Padaria. Sai nada. Sai nada. Aí vai falar João Pão. Então é tipo assim, eles não sabem falar a tio. Do mesmo jeito que a gente não sabe falar TH. O segredo do TH, que eu sempre falo pros meus alunos, é o seguinte. Você pega uma caneta, um lápis. O segredo é você fazer a sua língua encostar no seu dedo. Então é falar that. A língua no meio do dente. É um som de F, mas soprado. Então não é F, é F. É um F com S. Meio fanho. Meio fanho, exatamente. Meio língua presa, entendeu? Só que a língua presa, ela fica presa em cima da boca, né? O TH, ele vai vir no meio dos dentes. Então aí você pega um monte de palavra com TH e vai praticando até você sentir. Então você vai falar this, that, those, nothing. E aí você vai sentindo fluidez. Repetiu isso umas 90 vezes, teu cérebro já assimilou. Fica mais natural. Porque eu acho que o difícil é esse começo aí, porque você fica com o maior medo de além de estar falando errado, da passar vergonha. Estou falando errado, ainda passa vergonha, sacanagem. Não. Teu inglês é muito bom, cara. Não, meu inglês é horrível, cara. Teu inglês é bom, nós já conversamos em inglês antes. O meu espanhol dá pra arriscar, agora o meu inglês... Teu inglês é bom, mano. Não, o meu inglês ele vem só de música, cara. Mas... Tipo, eu não leio nada em inglês, eu não pratico. Esse é o ponto, cara. Quantos poliglotas autodidatas que eu conheço que falam que aprenderam inglês, os caras falam muito bem jogando. Ouvindo música. Né? Então, tipo assim, o segredo não é o canal. O segredo é o que eu preciso hoje aprimorar para consolidar a língua. Se você ouve e entende. Se você fala e é entendido, basta você ler. Não, eu acho que o meu caso é a pronúncia. Tipo assim, eu não tô com tanta dificuldade agora de ler ou de entender quando eu escuto. Agora, quando eu vou falar... É porque em que momento eu falo inglês hoje? Sabe? Isso tá sendo o problema. If we start to doing this podcast in English to you to subtitle everything that I say... Não, já passei vergonha o suficiente só com essa pequena abertura. Mas isso tá sendo o problema. Não, vou até mudar de assunto.
Eu vou fazer você legendar esse podcast inteiro. Vamos fazer o próximo episódio só em inglês, vou praticar. Se tu falar, eu venho. E se a galera gostar do papo também e quiser um conversation classes no teu podcast, seria muito bom. Mas tá bem no meu radar, viu? É uma coisa que eu preciso praticar mais. Eu queria só te fazer uma pergunta. Como você falou de idade, você falou que você começou com 8, né? Exato. Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, com 31 anos... Caralho, desculpa, você já tá com 31 anos? Sim. Que história é essa? 31, né, mano? Como passa rápido, Porra, né? irmão. Nossa, me bateu uma dor nas costas aqui. Por isso que eu tô meio torto aqui na cadeira. É claro que, assim, uma criança vai ter muito mais facilidade. Sim. Claro, né? Claro, fato. Científico, inclusive. Mas eu, com a idade que eu tô, o que eu teria que fazer? Ou, assim, também dá, né? Dá pra aprender de boa, né? Dá. Eu tive alunos de 60 anos que aprenderam em 1 ano e meio inglês do zero. Nossa, dá sim. vai da dedicação, né? Vai da dedicação. Só que eu vou entrar no seu mundo para você entender como que vai ficar mais simples o processo para você. É isso que eu quero. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Perfeito. Eu venho reparando de alguns meses para cá que você vem se dedicando bastante na academia. Certo? Então, você entende que para hipertrofiar um músculo, você precisa de carga, intensidade e repetição. Certo? Assim, trazendo os nutrientes corretos, proteína, creatina, betalanina, às vezes, você consegue desenvolver o músculo e ele cresce, ele incha. Você precisa entender que o seu cérebro ele também é um músculo. Ele precisa se exercitar. Como que você exercita o seu cérebro? Soltando fumacinha na cabeça. Insistindo. Entendeu? Então, tipo, quero praticar o meu listening. Quero praticar a minha audição em inglês. Pega a porcaria de um podcast 2 horas e meia do Joe Rogan, entrevistando o Shaquille O'Neal, por exemplo, e deixa rodando. Bota num fone de ouvido e vai malhar. Bota num fone de ouvido e vai, sei lá, limpar a casa. Mas você acha que eu ouvindo... Sim, porque... Ou tem que ouvir ler a legenda? Não, porque só você ouvindo, você vai praticar a assimilação. Você vai pegar o inglês atual que você já tem e vai começar a forçar a tua cabeça. É humilhante. O processo de aprendizado de idioma estrangeiro é humilhante. Por isso que eu gostei de fazer ele sozinho. E é legal. É humilhante porque é legal. Porque a primeira vez que você vai ouvir esse episódio, você vai falar, puta que pariu, eu não aguento. Eu vou desistir. É porque eu já tentei assistir, tipo, filme sem legenda. E não dá. Eu tô completamente perdido, que eu não consigo prestar atenção. E tem palavra que é muito, assim... Dependendo da época do filme, então, nossa, dependendo da época do filme, mais ainda. Mas o que eu sempre indico para os meus alunos é inglês com legenda. Por favor. Por quê? Você já faz a assimilação do reading com o ouvir. Ouvir sozinho é só depois de que você viu em inglês com legenda, então você sabe a palavra que aquele cara tá falando. O cara, por exemplo, deixa eu achar uma palavra que a galera fala muito... tem um terminho em inglês americano que é A-I-N-T. Ain't. O americano, principalmente, ele não usa I don't ou I don't have. Os mais informais, eles usam I ain't. Ou I ain't got. Vixe. Tem isso. Falou outra língua agora. Inglês. O que acontece? Por exemplo, se a pessoa, o am no inglês, ele tem o significado de eu não sou, ou eu não tenho, ou eu não estou. Porque o am, ele vem para substituir o verbo be. Para todo mundo que está aqui no podcast, o verbo to be é I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. É só isso. Só isso. Só isso. Por incrível que pareça, esse negócio é o que ensinam para crianças de 4 anos lá. Porque é a mesma coisa que eu falo. Eu sou, tu és, ele é, ela é, nós somos, vós sois, eles são. Vós sois. Estranho, né? Vós sois. Mas o inglês americano, ele pega esse be e transforma em no negativo. Ou ele pega o I have got, ou o I have, e transforma em. Nossa senhora. Aí, ele fala, em vez dele falar I'm not Johnny, então, tipo, eu não sou o Johnny. Tipo, I'm not Johnny. Ela fala I am Johnny. Aí você fala, hein?
Eu já não ia saber, já ia Exato. me perder total. Isso é um slang, isso é uma abreviação que eles falam. Só que o que complica a gente é que nas músicas eles usam muito. Também. Vou te dar um exemplo. A música da Cia que chama Chip Throughs. Aquela come on, turn the radio on. Tem uma parte que ela fala, I ain't got money. Ela, em vez dela falar I don't have got any money, ela fala I ain't got money. Então ela eu já ouvi isso em outras músicas também. Ela pega uma frasezona desse tamanho e ela I ain't got money. Eu não tenho dinheiro. Tipo uma gíria? É uma gíria. No inglês eles chamam de slang. É uma gíria. Ela fala I ain't got money. Tipo, tava combinado de eu encontrar com você e pegar você pra gente poder ir pra um rolê. Aí você atrasou, eu viro pra você e falo assim, I ain't got you. Tipo, eu não vou te pegar. Eu não vou te buscar. I ain't got you. Então tem muito disso. Então a gente precisa prestar atenção nas gírias. Muita pegadinha, velho. Muita. O inglês, muita. O espanhol, mais. Mas o inglês, muita. Nossa, o espanhol mais ainda. Mais ainda. Mas o inglês tem várias coisas que você lê... Como é que chama isso? Você lê a palavra e ela é falada de outra forma. Isso é um false friend. Nossa, isso aí me quebra também. Porque você lê a palavra e ela é falada de outra vez. Você fala, pô, mas como assim, cara? Como é que eu vou saber qual palavra que é? Vamos fazer um teste. O que a palavra principal significa pra você? Na lógica seria principal. Seria principal pra gente, certo? Algo que é primordial, que é primeiro, que é o mais importante. Principal em inglês é diretor de escola. Aí. E tem várias coisas assim, não é? Tem várias coisas assim. Várias. É os que a gente chama de false friends. A nossa vantagem é que os false friends, eles são poucos. Então basta você botar tudo num caderno, entender o real significado dele e partir pra próxima. Vamos entender como é que o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro ele funciona de formas de aprendizado. O que eu sempre tento trazer para as pessoas é aprenda da forma que você está acostumado a aprender. Eu não vou trazer uma fórmula mágica falando assista séries e somente isso você vai aprender, ouça músicas e somente isso você vai aprender. Você tem que fazer uma interação 360 para você descobrir como que você vai aprender melhor. Eu sou uma pessoa visual, mas extremamente sinestésica. Se eu não faço, se eu não escrevo, se eu não mexo, eu não aprendo. Tem que ter o teu jeito teu formato, né? Como que eu aprendi a jogar cricket ao nível de eu chegar à capitania da seleção brasileira? Eu olhava os vídeos, pra você ver como é que ajuda. Eu falava inglês, jogava um esporte britânico que não tinha uma informação em português para ensinar a gente. Eu tinha meus treinadores e eu tinha literalmente a internet para me ajudar. Bicho, o tanto que me ajudou o inglês. Que os caras ensinavam a forma certinha de pegar na bolinha que você lança, o que significa cada coisa. Cheio dos macetes, os termos. Isso me destacou muito lá na frente. Fora que eu vou viajar com eles para um sul-americano. Eu era atleta, mas eu era tradutor simultâneo e eu era guia turístico. Por quê? Eu era o único da seleção que falava espanhol. Nem os treinadores falavam espanhol. Porque eles falavam inglês, já dava certo. Os atletas falavam só português. Quem aproveitava mais as viagens? Nossa. O pai. Por quê? Porque eu ia para qualquer lugar, precisava pedir informação, eu sabia pedir informação. Cara, não adianta, faz toda a diferença, cara. Faz todo. Você chega, por exemplo, lá na Argentina, você vai pro bairro de Miraflores, que tem ali na Argentina, perto da Casa Rosada e do Obelisco. Sim. Que tem ali a Calle das Flores, né? Você chega lá, eu quero chegar num hostel que tem na rua lateral da Avenida Miraflores, perto ali da Universidade de Direito da Argentina, que tem perto da praça. Eu não sei onde é, eu posso parar qualquer pessoa na rua e falar assim, com permiso, ¿dónde está essa calle? ¿Dónde eres essa calle? A pessoa fala, é simples, vas a seguir adelante, vira a la derecha, vira a la izquierda. Acabou. Você vira e fala assim, porra, não passei perrengue. Agora, você não fala espanhol. Você vai chegar lá e falar assim, Olá, Vestalo, com licença, donde ica esta calle? O cara vai olhar pra você e vai falar assim, não dá, não vou conseguir. As primeiras pessoas que eu pedi, porque eu fui sozinho, fui na sola. Você foi no mochilão, né? Você fui no mochilão. Quando eu cheguei lá, as primeiras vezes que eu fui, porque eu cheguei a pé, eu ia da rodoviária até o centro, eu ia a pé. Não estava nem na intenção de pegar nada. Mas eu precisava perguntar, porque eu não sabia nem para que lado. As minhas tentativas de pedir
informação foram totalmente frustrantes. Né? Eu lembro que quando eu cheguei no hostel, ia ter um evento que eu não lembro o que era, que eu perguntei pro cara o dia. E ele falou pra mim, miércoles. Quarta-feira. Mercúrio, Mano, moço. Em momento nenhum eu pensei, eu nem sabia disso, sabe? Quando chegou lá, miércoles, eu falei, nossa, agora... Aí eu falei, então, bacana. Graças. Graças. Só isso que eu te digo. Graças, hermano. Ai, cara. Inglês, espanhol, vamos lá. Coreano. As 9 contam o português, tá? Pra todo mundo que assiste a gente, não tenha vergonha. Se você falar português e espanhol, em inglês você já é poliglota. Uhum. Tá? Porque é a nossa língua nativa, mas não significa que a gente não fale. Então vamos lá. Português, o espanhol, o inglês. Aí vamos partir por ordem de aprendizado. O francês, o alemão, o italiano, o coreano do sul, o japonês e a última, o russo. Tá, agora eu tô com 1 milhão de perguntas pra fazer. Meu Deus. Porque assim, eu ia falar, eu ia te perguntar qual que você acha que é o mais difícil. Mas, entre coreano e russo, agora eu fiquei na dúvida. Japonês. O chinês. O chinês é o mais... Chinês é o quê? Por isso que eu não consegui aprender. Não consegui, desculpa. São quantos anos? São uns 8 anos pra aprender? Irmão, eu tentei dos 10 aos 20 anos, não consegui. Nossa, é muito louco. É porque o chinês, ele é tão difícil, Brunão, que os chineses tiveram que criar um novo chinês que se chama chinês simplificado. Juro. O Ni Hao, única... Xixian, né? O Ni Hao Xixi é chinês. É chinês? É chinês. Eu trabalhava uma vez em Lavras, há muitos anos atrás. Ia abrir um chinês, abrir uma pastelaria do lado da loja. Meu Deus do céu. Aí toda vez que eu ia lá tomar café da manhã, eu ficava conversando com ele, tentando conversar em chinês, e eu falava pra ele assim, me ensina, como é que fala? Coisas aleatórias. Assim, tipo, como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, me vê um café. E aí eu ficava pedindo pra ele me ensinar as coisas, cara. Nossa, mas foi tão legal, acho que deve ter ficado um mês mais ou menos nessa brincadeira. Mas não lembro mais nada. Eu lembro que era difícil demais, assim, Mas você não concorda comigo que o aprendizado fica até mais da hora? Você fala, muito mano, mais legal. Eu vou aprender chinês com meu parça chinês do pastel. Não, e eu entrava nas lojas que tinha chinês, e aí o cara olhava pra mim e falava, já metia qualquer... Não, agora não vou lembrar mais nada, mas o cara já olhava pra mim e tipo assim... Já chegava e falava assim, Ni hao, é doido? Mas na hora que você erra o Ni hao e manda pra um japonês, não. é um coreano, aí já dá um climão, né? Já fiz isso. Eu já fiz isso também, aqui em Poste Caldas ainda. Nossa, pior porque que é bem... os desgramados são coreanos não façam aqui. Isso. Mano, eles pegam bem mal, né? Nossa, eles te olham com uma cara de ódio. E fala, tu me chamou de quê? Bem assim. É tipo uma ofensa. Você mó tentando simpatizar, o cara já te olha com um cara de morte e fala, nossa. Mas em 2019... 2019 não, 2017 eu trabalhava numa binacional aqui em Poços de Caldas e a gente foi para um evento chamado China Day em São Paulo. Então nós pegamos literalmente o Expo Center Norte e fomos para um evento que mostrava o que as grandes empresas chinesas já estão investindo no Brasil e qual que era, tipo, os próximos 10 anos em inovação que a China estava trazendo. Muito louco. Evento legal. Muito louco, muito louco. Foi eu e meu ex-chefe. Todo mundo que entrava na palestra, a galera, ni hao, ni hao. Sempre que todo mundo acabava a palestra, mandava um xie. E cuidado, gente, cuidado com a pronúncia do obrigado em chinês. Xie. E o Yaitsutashi? Aitsutashi é japonês. É japonês? É japonês, já não é mais chinês. Porra. Porque o japonês, o japonês ele tende a pegar muito essas sílabas mais chiadas. Se você assiste Naruto em japonês, você vai ver que ele não fala Naruto, ele fala Naruto! Então, tipo, o japonês ele é sempre oxítono. A sílaba forte é sempre a última. Então não é lamen, é lamen. Não é Naruto, é Naruto. Entende? Então, quando você coloca na oxítona, você já cria até o sotaque japonês. Aí você fala Naruto. Entende? Você fala Naruto. Então você até desce um pouquinho o tom de voz pra falar. Personifica, né? E eu acho isso legal, porque eu não sei se o pessoal que tá assistindo a gente percebe isso, as pessoas que falam mais de um idioma. O nosso tom de voz muda, dependendo da língua que você fala. Isso tem uma explicação científica.
O nosso cérebro armazena cada um dos seus idiomas numa parte diferente do seu cérebro. Da hora. Então é literalmente como se você tivesse uma personalidade diferente falando um outro idioma. A minha em espanhol é o tiririca. Exato, é o tiririca. São várias pastinhas assim, Isso, né? são gavetinhas que a gente vai abrindo. Então, por exemplo, se eu começo a falar espanhol com você, por exemplo, se eu empiezo a hablar espanhol com você, te vas a perceber que mi tono de voz se es más bajo y que principalmente yo empiezo a hablar más despacio, despacio. No espanhol eu falo mais lento. No português, como eu já tenho mais prática, então eu vou e vai direto. Então é como se a gente estivesse criando pequenas mini personalidades, a gente fosse virando uma pessoa multipolar. E é verdade. Putz, quando você fica puto numa outra língua, bicho, você vira uma outra pessoa. Qual que você acha que é o mais expressivo, assim? Porque russo também é expressivo pra caramba, né? Muito. O alemão é muito expressivo. Né, também. Muito, muito, muito. Você falar borboleta Schmetterling... Nossa. Parece um xingamento. Tudo parece um xingamento. Eu te amo parece um xingamento. Não é I love you, não é te quiero, não é l'amour, é ich liebe dich. Cara. Nome de marca de roupa, velho. Nome de marca de roupa. Eu precisava lembrar de algumas marcas em alemão, mas, bicho, surreal. Você vai falar hospital. Hospital era para ser uma palavra universal, né? Qualquer lugar que você tá no mundo, você consegue identificar um hospital pelo nome. Então, por exemplo, o espanhol vai falar hospital, o italiano fala hospital, o inglês fala hospital, o português fala hospital, o alemão fala Krankenhaus. Nossa. Krankenhaus. Aí você fala, tipo, casa de cook? Não, casa de saúde. Kranken no alemão é saúde. Então ele fala Krankenhaus. H-A-U-S. House. Que é casa. Casa de saúde. Krankenhaus. Mas é engraçado elas se parecem um pouco, né? As línguas assim. E aí tá o segredo de você virar um poliglota, Brunão. Como que eu aprendi idioma? Depois que eu aprendi inglês e entendi como que eu aprendi, eu descobri que o segredo estava na assimilação. Eu vou aprender espanhol. Aí a gente precisa entender um pouquinho de contexto histórico. Lá na Espanha e em Portugal, antes deles virarem dois países separados, eles eram uma única península. Esse pedacinho de terra que ainda não era Portugal, nem era Espanha, era chamado de Império Ibérico. Era um reino só. Beleza. No Império Ibérico, as pessoas falavam ibérico. Depois, quando houve a cisão, os ibéricos que foram para o norte criaram o espanhol e os ibéricos que ficaram no leste, porque Portugal é uma verruguinha na Espanha, né? Virou português, mas são línguas que a gente chama de línguas irmãs. São bem parecidas, São muito parecidas. É tipo assim, sacanagem o tanto que o português é parecido com o espanhol em certas partes. Ao nível que se a pessoa for muito desenrolada lá fora, ela consegue se virar muito bem no portunhol. Sim. Muito. Principalmente se ela for expressiva. Por exemplo, eu já fiz muito isso também, porque eu era mais desenrolado. Eu não sabia a palavra, eu tinha que saber uma palavra, uma frasezinha só. Como se llama isso? Como se llama isso? Aí a pessoa... eres un papel. Aí eu, papel, gracias, eres papel, gracias. Então, tipo, você tem que ser desenroladão mesmo, não sabe? Você vai falar o quê? Você vai falar que é um cuepo de água? Não, você vai falar que é um vaso de água. Por quê? Existe gringos, gente boa, que se ele vê o cara que não fala a língua dele errando, ele corrige numa boa, e tem o gringo FDP. O gringo FDP, não tem paciência nenhuma, ele acha que você tá ofendendo ele por falar a língua dele errado. Cara, eu com 12 anos de idade, eu tinha um treinador que falava seu mãe. Eu só sabia zoar ele, eu não tinha como ficar bravo com ele. Entendeu? O gringo aprendendo português é um show de comédia à parte, porque ele fala você precisar correr. Eles não conjugam, É até legal, né? Nossa, quantas vezes... Eu preciso ligar para seu mãe. Aí tu precisa ligar para meu mãe pra quê?
Ainda dá corda. Eu dou corda. Ixi, eu dou corda. Por isso que os dois gostam de mim até hoje. Porque eles falam assim pra mim. A gente falava português errado, você ajudava a gente, mas toda e qualquer oportunidade que você tinha de me zoar, você fazia isso. Eu falava, lógico, até porque você tinha liberdade total de fazer isso comigo no inglês. A diferença é que você tinha vergonha na cara, eu nunca tive, entendeu? Então eu zoava. E por favor, se o pessoal que estiver assistindo a gente, com carinho, com amor, com certeza, não vamos expulsar nem ofender as pessoas ao nosso redor, mas se puder dar uma zoadinha no gringo que fala português bem errado, vamos. Eles zoam a gente lá fora. Demais. Nossa, o que eles acabam com a nossa raça lá fora, você não tem noção, irmão. Falando em lá fora, velho, quais foram os países que você foi, que você conheceu? Quais que você curtiu mais do que você foi? Irmão, eu fui em praticamente todos os países da América do Sul competindo. Então, vamos botar os principais. Argentina, Peru, Chile. Foram os 3 que eu mais ia, porque eram onde já existiam seleções para poder jogar com a gente, e agora a gente estava começando a explorar outros lugares, mas não tem como. Os Estados Unidos é um puta de um país bom pra caramba. Não nega as minhas origens brasileiras, adoro. Pra mim isso daqui é a terra. Os Estados Unidos deve ser muito mas doido, quando você né? pisa nos Estados Unidos e você fala, bicho, não importa o que eu faça, se eu fizer bem eu vou ganhar dinheiro. Não importa o que eu faça. Eu sou um bom garçom, eu vou ganhar dinheiro. Eu sou um bom jardineiro, eu vou ganhar dinheiro. Eu limpo piscina bem, eu vou ganhar dinheiro. Porque lá os caras recebem por hora. Eles não recebem um salário fixo mensal. Então eu cheguei lá nos Estados Unidos, o salário mínimo nos Estados Unidos era $7,50 a hora de trabalho. Não. Eu era imigrante e não podia ter carteira assinada. Uhum. Precisava ganhar uma grana. Sabia servir, sabia podar uma grama, sabia limpar uma piscina e usar uma máquina VAP. Falei, porra, eu vou cortar a grama e limpar a piscina. Eu cobrava R$15 por hora e o pessoal achava barato. E lá tem um acordo muito de boca. Lá não tem nada de papel. Ó, quanto que você cobra pra limpar meu terreno? Eu cobro $15 a hora. Tá, vem cá, entra. Ó, esse é meu terreno. Olha aí, em quanto tempo você faz o serviço? Aí eu faço esse serviço aqui numas 3 horas, 4 horas. Tá, $60. Pode fazer. Da hora, velho. Acabou. Eu falei que disposto, né? eu falei que eu ia terminar em 4 horas, terminei em 3. O cara vai me pagar uma gorjeta. Com certeza. Ah lá, tá vendo a confusão dos idiomas? Eu já tô falando português gringo, velho. Não tem como. O cara me dá uma gorjeta a mais. E tudo vai do quão solícito você é, do quão educado você é com o gringo. Por quê? Se ele vê que você é uma pessoa gente boa, ele não vai ter problema em tirar dinheiro do bolso dele pra poder dar pra você. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei meses lá, fiquei 6 meses lá. E além de tudo isso, cara, além de você ter toda essa habilidade com outras línguas e a parte do esporte, eu vi que você tem um e-book publicado, cara. Eu tenho um e-book publicado, cara. Essa sua parte da comunicação é muito forte, realmente. A gente já trabalhou junto, eu sei que Sim. Você é um cara que, assim, você desembola, cara. Você é um cara que você desenrola. Mas qual que é do teu e-book? Eu tenho várias curiosidades. Uma delas é como que foi esse processo dessa publicação do e-book. Sobre o que ele fala. Uhum. E, afinal, como que... Me conta um pouco dessa história pra galera te conhecer, saber um pouquinho como acessar esse e-book também. Perfeito. Cara, desde antes dos idiomas, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu gostava de falar. Na época eu me considerava uma pessoa mais tagarela do que comunicativa. E realmente, criança é tagarela mesmo. Criança não tem comunicação formada por nada na vida. A diferença é que é o seguinte, com 5 anos de idade, eu senti uma necessidade muito grande de estar à frente de alguma coisa. 5 anos de idade, parceiro. Independente da nossa filosofia religiosa, hermética, etc., mas em tudo quanto é tipo de lugar que eu vou, o pessoal olha pra minha cara e fala assim, teu espírito é velho. Seu espírito é antigo. Aí eu não sei se é um elogio, eu não sei se é uma ofensa, mas eu levo como um elogio, como se eu tivesse passado várias vezes por várias vidas e trago um pedacinho de cada uma pra essa, entendeu? Porque é realmente impressionante. Com 5 anos de idade eu cheguei pra minha professora da creche e falei assim, vocês vão fazer um desfile de Dia das Mães, né? Ela, eu posso ser o locutor? Pô, eu com 5 anos comia terra, velho. Era pra eu estar mordendo pedra, irmão, arrancando cabeça de formiga. Não, o Zé Porva queria ter o microfone na mão, eu não sabia ler.
Eu não sabia ler. Claro. Eu ficava, literalmente, a professora parecia um poltergeist no meu ouvido. Ela falava baixinho o nome da criança. Vinícius. Mãe Cláudia. E eu falava no microfone, entendeu? Então, tipo assim, isso pra mim foi, tipo, surreal. Foi uma experiência fantástica. Ter o microfone na mão pela primeira vez, eu falei, cara, eu acho que eu gostei disso. Você sempre simpatizou com o microfone? Sempre. Com 8 para 9 anos de idade, na escola que eu estudava no colégio municipal, tinha classe de teatro. Eu queria estar lá. Eu queria fazer uma peça, eu queria apresentar. Agora eu vou partir um pouco para a idade. Teve um filme que o Jim Carrey fez em animação chamado Os Fantasmas de Scrooge. Em inglês chama The Christmas Carol. É o Will Smith, onde ele é um velho ranzinza que odeia o Natal e as festividades. É o Will Smith ou... Desculpa, Agora eu travei. Olha pra você ver, agora eu travei. É porque o Will Smith estava ontem no Rock in Rio. O Jim Carrey, desculpa. O Jim Carrey, ele é um velho ranzinza que não gosta do Natal, odeia o Natal. E depois que ele perdeu a família toda dele, ele encontrou 3 espíritos. Ele encontra o espírito do Natal passado, o espírito do Natal presente e o espírito do Natal futuro. Bicho, eu tava no 8º ano do ensino fundamental. Eles deram a oportunidade da gente fazer uma apresentação pros pais, não era nem pra escola, pros pais de Os Fantasmas de Scrooge. Viraram pra mim na época com 8 anos, eu já me desembolava muito bem na escola, eles viraram pra mim e falaram assim, tu topa ser o Ebenezer Scrooge? O personagem principal. Isso com quantos anos? Bicho, eu tava na 8ª série, né? Na nossa época era a 8ª série. Eu tinha 15, 14, 13 anos de idade. Que isso, cara. 13 anos de idade. É isso mesmo. 13 anos de idade. E você fez? Bicho, foi surreal, porque eu gostei tanto. E aí é o porquê que a gente fala que a gente precisa gostar das coisas pra gente aprender mais. Eu gostava tanto que eu não só decorei todas as minhas falas, como as falas de todo mundo. Que isso. E aí eu ajudava o fulano de tal a estudar a fala dele, puxava texto com outro fulano, ajudava uma amiga que estava emperrando numa frase específica, já sabendo as minhas. Já desembolando mesmo. Então, tipo assim, eu tenho uma memória muito elástica. Você sabe, você bota um script na minha mão, 2 lidinhas que eu dou nele, eu já vou desembolar. Eu posso não falar exatamente, mas 99% sai. Então, tipo assim, eu tenho uma memória visual muito grande. Minha memória visual, tipo assim, fotográfica. Eu quase nunca leio o livro 2 vezes. Quase nunca. O único livro que eu já li mais de uma vez foi O Monge o Executivo. Nossa, livrão. Livrão. Todos os 3. Eu já li muito Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Porque eu sempre acho que eu perdi alguma coisa no meio do processo, então eu vou lá e leio de novo. Gosto muito de livros sobre desenvolvimento e negócio. Sempre me interessou. Uhum. Então, um livro que é meu livro de cabeceira. É As 48 Leis do Poder. Do cara que fez o 48 Leis do Poder do Tony Robbins. Bicho, surreal. Desperte seu gigante interior. Muito bom. E o seu e-book também. vai dentro dessa linhagem? Ela vai, por quê? Como é que é o nome? É Misticismo Empreendedor? Isso, o misticismo empreendedor, exatamente. Porque eu acredito que o empreendedorismo ele é algo que precisa ser interpretado como algo místico mesmo. Porque hoje em dia, quando a gente lida com o empreendedorismo como algo técnico, muita gente vai desanimar. E muita gente vai se perder no caminho. Sim. A partir do momento em que eu trago um cenário para isso, a gente começa a puxar mais gente. Já reparou que na internet tem muita gente que começa a dar nome pra fã? Uhum. Vou lá, ex-BBB. Sempre tem uns cacto. Os cactos, os lobos, os carrinhos, os melancia mordida. Sempre tem alguma coisinha. Sempre tem alguma coisinha. Isso gera identificação. Você cria uma zona de fãs, certo? Uma bolha. Uma bolha, exato. Então o que acontece? Eu descobri que o empreendedorismo ele precisa ser lidado no meio místico, porque a gente literalmente vai mudar a nossa vida e a vida de outras pessoas de diversas formas. A primeira delas é no marketing. E marketing, publicidade, já é escrito
A gente manipula o cérebro das pessoas, conscientemente. Então, tipo, exatamente isso. olha pra você ver como é que as coisas vão se encaixando. Hoje, eu tava conversando com uns amigos meus a respeito disso. Um amigo faz o 4º período de publicidade e a gente tava conversando a respeito de marketing. Fui comprar uma bebida na loja deles e a gente acabou chegando nesse papo. Eu falei pra eles, cara, o publicitário que acha que vai formar na faculdade e vai utilizar fórmulas prontas ou que não vai precisar ser criativo o suficiente, sai da faculdade. É porque a criatividade ali pra publicidade, cara, é o coração. É fundamental. Só que as pessoas elas precisam entender que nada que a gente conhece é real. Aí vem um papo muito louco, né? Nada que a gente conhece é real. Por que eu falo isso? Brunão, você tem a sua visão de mundo. Eu não consigo enxergar o mundo através dos seus olhos. Porque você teve experiências de vida que moldaram o teu caráter, você viu coisas que eu não vi, você ouviu coisas que eu não ouvi. Então você vive o seu mundo. Isso modelou a minha ótica. Isso modelou a sua ótica. Da mesma forma que eu tenho o meu mundo. As coisas que eu passei, as experiências que eu passei, me modelaram como pessoa. Então a minha ótica de mundo é muito diferente. Se eu não consigo olhar você pelos seus olhos, por que eu vou julgar e criticar as coisas que você está fazendo? Às vezes para você faz super sentido o que você está fazendo. Você fala, eu tô fazendo isso porque segue os meus princípios, eu tô indo pra tal lado, isso daqui vai na onde eu quero chegar. Eu olho de fora e falo, o cara tá dando uma bananeira pra trás, velho. Como que o cara tá indo nisso nos objetivos? Então, a partir do momento em que a gente entende que nós compartilhamos o mesmo mundo, mas temos mundos diferentes, eu sei que tudo que eu conheço hoje pode ser uma mentira. Se você olhar na internet, então, é mais mentira ainda, né? Porque a gente compartilha muito mais informação falsa do que informação verdadeira na internet. E aqui chega um ponto legal que é o seguinte. Não basta apenas ser criativo. Você precisa ter um olhar diferente. Entender que a gente manipula o cérebro das pessoas faz a gente ficar cada vez mais consciente de que eu posso fazer qualquer coisa. Que dá para induzir através da comunicação. Vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva. Albus Dumbledore, no último livro e no último filme de Harry Potter, depois que ele morre, o Harry morre, entre aspas, desculpa o spoiler pra quem nunca viu Harry Potter. O Voldemort fala, Harry Potter is dead! Em algum momento. A partir do momento em que ele encontra o Dumbledore, o Dumbledore fala exatamente isso pra ele. Ele fala, Harry, as palavras são a nossa fonte mais inestimável de magia. Elas podem tanto começar uma guerra, como acabar com ela. Legal. E ali eu sempre tive essa referência do Dumbledore. Porra, palavras são a nossa fonte mais inestimável de magia. Com as palavras, eu consigo literalmente acalmar o coração de uma pessoa ou atormentar a cabeça dela. E ali partiu também muito do porquê que eu trago para o empreendedorismo esse misticismo, porque comunicação é misticismo. Eu aprendi hipnose e auto-hipnose para melhorar a minha comunicação, para melhorar como que eu atinjo as pessoas. Então, tipo, hipnose conversacional, a pessoa está conversando com você, você está aplicando um monte de gatilho de hipnose para a pessoa e a pessoa entra em transe sem você tocar nela. Ericksoniano. Ericksoniano, o próprio. Aí, é tão bom falar com uma pessoa que entende do assunto. Nossa Senhora. Eu tô muito por fora disso, cara. Já fui mais envolvido, assim, com essa parte. Bom, Lucão, todos os temas que a gente entrou aqui, cara, são muito amplos. Daria pra gente ficar aqui horas conversando. Mas eu tenho que ir pro nosso bloco final pra gente poder fechar. Ele é muito simples, tá? A gente começa por um hábito pra você indicar pro pessoal de casa. Um hábito que você acredita que seja poderoso, que possa mudar a vida da pessoa. Perfeito. Um hábito pra pessoa cultivar diariamente. Perfeito. Leitura, gente. Leitura, gente. Não tem como. Vídeo, ele ensina, sim. Música, podcast, música informa, sim. Mas nada melhor do que um livrozinho. Bom e velho livro. O bom e velho livro. Eu, Lucas, apesar de vender e disponibilizar um e-book, um livro digital, eu sou do livro físico.
Inclusive, Eu também. dentro das minhas metas é o Misticismo Empreendedor ser famoso o suficiente para eu publicar a versão física dele. Ou mais do que isso, lançar um livro a respeito de comunicação assertiva, lançar um livro a respeito de aprendizado de idiomas. Eu gosto da obra física, sabe? Eu brinco que não dá pra autografar livro digital. Não, e o cheirinho de livro também, né, O cheirinho cara? de livro novo é Tem perfeito. todo um charme, né? E mais do que isso, eu acho que o livro físico tem o poder de te transportar para um outro universo. Então, por exemplo, eu lia muito Harry Potter, né? Eu sou um Potterhead, assim, desde criancinha. Então, literalmente me transportava. Eu chegava, sentava na cama ou sentava na cadeira para ler o livro, parece que tudo na minha volta ficava preto, eu lia imaginando a história. Nossa, isso é muito bom, né? Isso é muito Você bom. viaja junto com o livro. E cientificamente faz muito bem pro teu cérebro, porque o teu cérebro ele sai dessa massa de informação que a gente tem e ele relaxa. E ao mesmo tempo que você flexiona a leitura, é muito bom. Muito. Você conhece palavras. Pra tua comunicação, irmão. Legal. O nosso próximo é também uma indicação. Pode ser um livro, Ok. um filme, uma série ou uma música. Um deles. Um livro, uma série ou uma música se me quebra, porque é muito amplo. Eu poderia indicar um livro de cada tema. Muitas possibilidades. Tá, eu posso indicar um livro e uma música? Pode? Tá, vai, tem liberdade, o dono do Total. podcast deixou, eu vou. Vamos primeiro numa música. Uma música que eu levo muito pra minha vida, que inclusive foi a música que você me anunciou. Que tá até no teu perfil. Que tá no meu perfil, Já imaginei. exatamente. Enemy do Imagine Dragons, ele traz uma filosofia de pessoa mesmo, eu acho que muito legal. Ele ri na cara dos inimigos. Então ele fala, oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Então, tipo, ai, que miséria. Todo mundo tá querendo ser o meu inimigo. Vocês não sabem o que vocês compraram. Então, Pesado. eu tenho muito essa filosofia. Se você é meu amigo, você é meu amigaço. Eu faço tudo por você. Mas você não queira ser meu inimigo. Porque se você for o meu inimigo, eu vou mostrar pra você o motivo do porquê você é meu inimigo. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa intensa. Eu vou pra ganhar. Eu vou pra ganhar. É ganhar ou ganhar. Porque até quando eu perco, eu ganho. Porque aí, eu já perdi muitos campeonatos sul-americanos, irmão. Chegar numa final e perder pra um argentino, dói o coração do brasileiro. E você lutar 3 anos, suando, treinando, incentivando, motivando a equipe, olhando no fundo do olho deles e falando, se eu ver alguém olhando com menos do que cara de ódio na final contra a Argentina, que a gente sabe que a gente vai pegar, e não gritar na cara desses caras quando você eliminar eles, não tá no meu time. Os caras falaram, como assim? Eu falei, eu quero sangue. Eu quero sangue. Rivalidade. Então, assim, a rivalidade no esporte ela é super saudável. Dentro do campo, inimigos. Fora do campo, nós somos amigos. Não tem isso. Mas lá dentro do campo precisa ter, porque vale o troféuzinho. Entende? Então a gente que é competitivo vai. Enemy do Imagine Dragons traz isso. Então, todo mundo tenta fazer tudo de ruim pra ele. Ele passa. As pessoas elogiam ele pela frente, mas nas costas elas falam mal dele, elas criticam ele. Então, peguem a tradução da música Enemy do Imagine Dragons. E ainda é que uma vocês vão gostar. sonzeira também, além da letra, é Sonzeira. muito sonzeira, Gente, cara. É maior energia, né? Ouçam Imagine Dragons. Pronto. E vamos para um livro. Transforme membros em líderes. Transforme membros em... Aqui, ó. Inclusive tá aqui, ó. Eu tenho ele que tá aqui. No seu... Nossa, faz na sua pilha. muito tempo que eu não vejo esse livro, cara. Transformando membros em líderes, do Dave... Aí o sobrenome eu não sabia mesmo. É Dave Weasley. Eu usava esse livro na formação de novos gerentes. É isso. E você quer uma característica mais legal de quando eu li esse livro e por que eu aplico ele em muitas coisas? O desenvolvimento de líderes ele está intimamente ligado na evolução humana. Para uma pessoa evoluir de qualquer forma, financeiramente, socialmente, etc., ela precisa desenvolver habilidades de liderança. Então ela tem que ser proativa, ela tem que ter alta responsabilidade, ela tem que ser disciplinada, ela tem que ser focada. E isso são características que formam um líder de respeito. Transformando membros em líderes pode ser lido por qualquer pessoa, mesmo que não for treinar um membro para virar um líder, para se treinar. Para desenvolver as habilidades que eles ensinam no livro para se moldar. Pra gente finalizar,
essa é a parte em que o nosso ouvinte manda uma situação e a gente tem que dar um conselho. A gente não, você. Ai, ai. Você tem que dar um conselho de Ok. que maneira essa pessoa vai resolver isso que ela está passando. Vamos lá. Tenho vontade de sair do país, mas primeiro para conhecer. O que você me aconselha para eu me organizar? É muito amplo também, cara. É porque eu não sei o país, mas ela deu falou pra que vai entender passear. que a pessoa sim. primeiro ela quer viajar para conhecer, mas já deu para ver que ela tem uma intenção futura, né? Com certeza. Então, O que você indica? para a pessoa que mandou essa pergunta pra gente, o primeiro ponto que você precisa ter é consciência do que você vai fazer. Tem um propósito, né? Exato. Saber... Eu tenho vontade de sair para o país. O que eu preciso ter pronto, o que eu preciso fazer e o que eu preciso ter planejado para aquele momento. Eu vou te dar o exemplo de quando eu saí do país. Quando eu saí do país, eu já tinha a minha cidadania europeia. Para mim foi fácil. Eu não precisei correr atrás de visto. Eu não precisei correr atrás das coisas. Que essa parte burocrática ela é complicada. A pior, dependendo do lugar que você vai, né? A pior parte, na minha opinião, eu estou supondo que ela queira ir para os Estados Unidos, que é a maioria do foco dos brasileiros sair para conhecer os Estados Unidos primeiramente. Uhum. Se ela tem foco de ir para os Estados Unidos, ela precisa saber que ela precisa ter um passaporte brasileiro para sair do país, ela precisa ter um visto americano para entrar nos Estados Unidos ou um passaporte europeu ou qualquer outro lugar que não precise de visto para estar lá. Você tem que ter uma carta convite. Isso, Tem que ter uma grana também de garantia, né? Se for uma universidade ou um trabalho, carta convite. Se for como turista, basta o visto. Você precisa levar no mínimo $300 para entrar nos Estados Unidos em dinheiro, mais o dinheiro do cartão de crédito. Você precisa falar o mínimo de inglês. Porque lá na hora você vai passar vai passar por uma alfândega. Uma entrevista. Uma entrevista. O cara vai olhar bem na sua cara e vai falar assim: Welcome to the United States. What are you doing here? Tipo, o que você está fazendo aqui? Aí você vai falar: I'm traveling for vacation. I'm start working here. Sei lá. I'm traveling. O cara vai falar: tá, quanto tempo você vai ficar aqui? Aonde você vai ficar aqui? E quando você vai embora? Você tem que saber responder tudo isso. Anota num papelzinho o endereço do hotel ou da casa que você vai ficar. Se você não souber falar, entrega pro policial. Até porque se você chegar lá com muita confusão assim... Não, bicho, os caras vão achar que você é bandido, que você tá carregando alguma coisa em lista. Pra eles te deportar é assim. Uhum. É bem difícil, né? É bem difícil. E agora os Estados Unidos fechou mais ainda a fronteira pros brasileiros. Então, tipo assim, quero ir pra América do Sul agora. Falando espanhol, etc, etc, etc. Faça o que nós dois fizemos. Primeiro de tudo, mete a cara. Porque a América do Sul basta ter o documento, você não precisa de passaporte para sair do Brasil. Então você tem uma vantagem muito melhor. Quer conhecer algum país? Vai para a América do Sul primeiro. Conhece a cultura, você vai se apaixonar pela cultura latina. O Chile é muito diferente do Peru, que é muito diferente da Argentina, que é muito diferente da Colômbia, que é muito diferente da Guiana Francesa. Então se você explorar a América do Sul, por causa do Mercosul, a gente viaja de RG. Então é muito fácil, fora que a passagem é muito mais barata. Hoje você vai pro Chile, você vai pagar aí uma passagem R$850. E de volta. Eu fui pra Argentina, eu fui de mochilão, eu fui de ônibus, fui daqui... De busão, olha isso. Daqui pra São Paulo, de São Paulo pra Foz do Iguaçu. Lá em Foz você passou a tríplice fronteira, sim. Mas eu fui na sola. Tá vendo? Até aproveitando esse gancho, cara, que você comentou, vai igual a gente foi... Isso não é uma publi, tá, galera? Não é um jabá, não. Mas se quiser pagar nós... eu vou fazer uma propaganda gratuita aqui, ó. Dá de moralzinha. Olha isso, hein, Jesus? Provavelmente você conhece. Chama Worldpackers. Quando fui, eu fui fazer um voluntariado na Argentina pelo Worldpackers. Worldpackers você consegue trocar a estadia, a moradia por trabalho, você consegue ir voluntariado para alguma causa social, uma ecovila. Isso. Enfim, e ele não é só fora do Brasil. Dentro do Brasil tem também, tipo para São Paulo. Isso. Então você consegue... você consegue uma conexão com o lugar, vamos supor. Quando eu fui para Argentina, eu queria ir para lá, eu consegui uma conexão com o lugar. Eles não você paga... Eu acho que eu paguei R$200 a assinatura do Worldpackers. Chama World Express, não. Exchange, né? World Exchange. Work Exchange. Sim. Sim, um intercâmbio de trabalho. Work Exchange. E aí, lá, eles fizeram a conexão entre eu e o hostel. Ele não paga passagem, não paga nada. Essa parte é por sua conta.
Mas se você tá querendo ir, você tem condição pelo menos pra poder fazer, você exato. consegue já ter um lugar que você vai ficar, né? Perfeito. Define o período. Hoje faz muito tempo que eu fui, faz tempo, mas é um site legal pra galera dar uma fuçada Sim. lá e conhecer, saber, lá tá escrito assim, quantos dias você pode ficar, o que você tem que fazer, você tem direito a quê? Você vai dormir numa cama tal, você tem Da hora, janta, mano. você tem almoço. Eu lembro que pra mim foi muito mamão, porque eu já cheguei lá sabendo onde que eu tinha que ir, Da sabia hora. o período que eu tinha pra ficar lá, eu tinha cama, café da manhã e almoço. Só a Não janta que tinha eu tinha que me jantar. virar. Sim. Ah, mas normalmente a janta é uma pizza. É muito suave. É muito e essa é a suave. parte que você sai pra comer e tal. É onde você vai literalmente curtir a cultura daquele Isso, país, entendeu? essa é a melhor parte, cara. Eu sempre adorava demais da Mas conta. eu vou deixar essa indicação do Wordpackers.com. WordPackers. Wordpackers.com. Eu não vou nem botar site aqui não, gente, porque não é jabá, mas eu vou deixar pra vocês aí dar uma pesquisada, porque é uma coisa que pra quem tá querendo experienciar realmente? isso, né, essa aventura aí de viajar, de conhecer, é uma coisa legal, cara. Aí outra, gente, vamos ser sinceros, quanta coisa que a gente indica que a gente não recebe um centavo e a gente indica de coração. Vamos, né? Com certeza. Então, pra pessoa que fez a pergunta pra gente poder finalizar, se planeje. Acima de tudo, planejamento. Estruturar um plano. Estrutura mesmo, bota no papel, ó, eu preciso de visto, preciso de dinheiro, preciso de um lugar pra ficar lá, preciso falar um mínimo pra poder me virar lá. Beleza, até pra turistar você consegue fazer isso. Uhum. Quer começar por um lugar mais fácil, que fala espanhol? Vai para América do Sul. Tem uma possibilidade de ir para a Europa ou ir para os Estados Unidos? Cara, faz 6 meses de planejamento e joga a tua viagem para daqui 6 meses. Uhum. Então eu vou me planejar 6 meses, vou preparar tudo que eu tenho que deixar preparadinho. No final dos 6 meses eu analiso. Dá para eu ir agora? Dá. Não dá para eu ir agora? Joga mais 6 meses. Mas não se preocupa. Se bem planejado, a viagem dá super certo. Perfeito. Bom, Lucão, eu te agradeço primeiro por você ter vindo trocar essa ideia comigo. Cara, muito bom esse papo. É um prazer, cara. Divertido sempre. demais, cara. Sempre muito bom trocar essa ideia com você. Te agradeço a disponibilidade de vir. Claro, Se tamo quiser junto. deixar sua palhinha final aí, seu agradecimento pra gente poder fechar. Perfeito. Seu Instagram também. Cara, é um prazer gigante conversar com você. Você sabe que quando tá off câmera, as nossas conversas duram, 6 horas, né? Então, Vai longe. a gente fica até vermelho de tanto que a gente ri da cara nossa. Mas, assim, você contribuiu com um dos meus objetivos de vida, que é mudar a vida das pessoas. Então, pra mim, vale super a pena. Independente pra onde vai o nosso papo e o que foi, a gente cumpriu a nossa missão aqui, que é justamente trazer uma pequena mudança na vida das pessoas. De uma forma leve, tipo Tiririca falando em espanhol. Então sou eu que agradeço. São essas conversas que vão com certeza marcar a minha vida daqui pra frente. E quem quiser me seguir, saber um pouco mais a respeito de comunicação, um pouco mais a respeito de vendas, pode acessar lá o Instagram Luke Hash, tá bom? Luke porque na época não tinha Lucas. Olha pra você ver que doideira. Aí eu tive que gringar meu nome e colocar Luke Hash pra garantir o arroba. Mas combinou, deu certo. Combinou, graças a Deus. Eles falam mesmo que eu tenho uma cara de gringo mesmo. Então você me segue lá no arroba Luke Hash. Quer saber um pouquinho mais a respeito de dicas de inglês, espanhol e outras línguas? É só você acessar o arroba O Cidadão Global. Lá, não se preocupa. Se você quiser me chamar na DM pra fazer qualquer pergunta, você vai ser super bem-vindo, com certeza. É isso. Deixar aí um agradecimento final pra você que assistiu esse vídeo até aqui. E lembrar o quanto é importante a gente aprender coisas novas e o quanto isso faz bem pra gente. Queria deixar o nosso Instagram, @conviteaopensar. Se você assistindo esse papo nosso ficou com vontade de vir aqui trocar uma ideia comigo, vai lá, me manda mensagem, ou se você tem alguém para me indicar também, as portas estão abertas. Queria aproveitar esse momento para dizer que a nossa agenda do mês setembro-outubro, a nossa agenda de outubro já está fechada. E nós já temos 3 pessoas confirmadas, setembro, outubro, novembro. Eu sempre tenho que fazer isso. Eu sempre tenho que dar uma recapitulada, né? Eu sou desse também. Cara, tem muita novidade aí pela frente. Isso é muito bom. Nossa, cara, a gente vai entrar aqui em vários universos muito diferentes. Eu não vou dar muito spoiler aqui, mas eu já digo para vocês que tem bastante coisa legal por vir. Agradeço o apoio de todos mais uma vez. Muito obrigado e até nosso próximo vídeo. Tchau. Valeu!